Amém? Então, amados, nós vamos iniciar mais essa escola de profeta. Nós vamos estudar hoje o capítulo 5 de 1 Coríntios. E o estudo que a gente está fazendo é um estudo expositivo, então a gente está lendo todo o capítulo e vamos falando de versículo por versículo. Então vamos lá, vamos ler 1 Coríntios capítulo de número 5. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 5, você que está em casa, quiser nos acompanhar, abra sua Bíblia. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei que como se estivesse presente, que quem tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estás sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade ou da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem ainda comais, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Amém. Então vamos... Hoje o assunto não é dos melhores, não. Hoje vai falar sobre a disciplina. Então, Paulo está tratando a igreja com relação à disciplina. Não é um assunto que a gente gosta de falar, mas que é necessário a gente falar. E Paulo vem tratando isso. E agora, a gente lembrando aqui, só dando uma recapitulada rápida, nós estamos no capítulo 5, mas do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo fez o quê? Ele tratou sobre um assunto específico de divisão que estava tendo na igreja. Então, Paulo, lembrando, no capítulo 1, ele fala ali que ele foi avisado, né? Ele ficou sabendo pelos da casa de Cloe, uma irmã, e ela passou para ele um relatório, vamos assim dizer, que estava havendo divisão e contenda dentro da igreja. E essa divisão, as pessoas falavam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então, Paulo falou assim, acaso Cristo está repartido, está dividido entre vós? Então, aí Paulo ele vem tratando dessa divisão. No capítulo 2, Paulo vem trazendo a verdade do evangelho, a essência do evangelho, trazendo que ele pregava um evangelho de Cristo morto, que Cristo morreu e esse ressuscitou. Então, Paulo, ele trouxe ali a essência do evangelho, mostrando o que era o evangelho que ele pregava. No capítulo 3, ele vem falando sobre a base de tudo, que é Cristo. Cristo é o fundamento primordial e principal. Então, Paulo trata isso também no capítulo 3 de Coríntios. No capítulo 4, que nós estudamos semana passada, Paulo tratou sobre sermos dispenseiros de Cristo, da gente ser os mordomos de Cristo. E em todos esses 4 capítulos, Paulo está trazendo assim, ele está querendo tirar o foco dele. Eu não quero que vocês me coloquem em um pedestal, porque o alicerce dessa igreja é Cristo. Embora Paulo fosse a pessoa que Cristo usou para gerar aquela igreja, ele fala isso no capítulo 4, que ele era o pai espiritual daquela igreja, porém ele não queria
Ele não queria isso. Ele falava assim, ó, não, em outras palavras, falou assim, não me ponha no pedestal. Eu estou aqui para apresentar Cristo e esse crucificado. Porém, a cidade de Corinto, a gente relembrando que ela era uma cidade totalmente corrompida, depravada, e nós vamos ver isso aqui ainda no capítulo 5, o que virou essa depravação, o que aconteceu. Então, assim, quando Paulo vem tratar isso na cidade de Corinto, a cidade de Corinto, como era uma cidade também que ficava ali perto de Atenas, perto da capital do mundo, as pessoas com mentes brilhantes moravam na região. Então, o que acontece? Paulo, ele tinha um problema com a igreja de Corinto, porque eles estavam inseridos em uma sociedade depravada e totalmente corrompida, e eles tinham ali os filósofos que iam para as praças e falavam coisas belas e bonitas nas praças, e ali o povo, quando via os filósofos, eles tinham seus preferidos. Então eles trouxeram essa preferência também para dentro da igreja. Então falaram, eu sou de Paulo, porque Paulo, tipo assim, é o cara que fundou isso aqui, né, cara? Então eu estou com ele. Não, eu estou com Apolo, porque Apolo, ele fala mais bonito. Não, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Cristo e tal. Então eles vêm tratando isso, vêm falando disso, e Paulo vem trabalhando isso com a igreja, falando o seguinte assim, ó, quem é Paulo? Quem é Apolo? Ele fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Paulo fala assim, eu lancei o alicerce. Ninguém pode lançar outros alicerces, porque o alicerce é Cristo, o alicerce é Deus, é o evangelho de Cristo. Então, o alicerce não pode ser colocado em outro lugar. Porém, eu lancei o alicerce, vai vir outro construtor e construir sobre esse alicerce. Então, Paulo, o tempo inteiro, ele está tirando o foco dele e trazendo isso para Cristo. Então, aí agora a gente entra no capítulo 5. E no capítulo 5, Paulo agora ele vai mudar um pouquinho do foco, ele não vai falar sobre divisão na igreja. Paulo agora ele vem tratar sobre um problema que estava acontecendo na igreja e ele vai disciplinar a igreja agora, ele vai tratar de disciplina. Então, Paulo, o que ele está tratando aqui? Quando a gente iniciou a leitura aqui, olha o que já fala assim, ó. Capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. O seu está escrito o quê, Luciano? Prostituição. Então, fala assim, ó. Se ouve que há entre vós fornicação, prostituição, e prostituição tal que nem ainda entre os gentios, ou seja, coisa que nem os gentios praticavam. Como é haver que abuse da mulher de seu pai? Ele está falando o seguinte assim, ó, há alguma coisa entre vós que nem os gentios eles fazem, que é aquela pessoa que está tendo relação sexual com a mulher do seu pai. Então, aqui Paulo ele vem tratando isso, Paulo já começa nessa correção. Porém, a gente tem que entender que aonde for o fracasso, não vamos dizer o fracasso, aonde que a igreja de Corinto estava pecando, vamos relembrar a natureza podre daquela cidade, daquela região, aquele contexto que eles viviam. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, nós falamos isso em todas as aulas, estamos lembrando de novo, era uma cidade portuária. Naquela cidade tinha um porto muito importante, pessoas do mundo inteiro vinham ali e paravam ali, e ali tinha um templo dedicado a uma deusa, a deusa do sexo, Afrodite, era dedicado a ela, e ali os historiadores falam que serviam ali cerca de 10.000 mulheres serviam naquele tempo, e essas mulheres, a forma de culto, de prestar culto, era através de prazeres sexuais, entendeu? Então elas, quando chegavam pessoas de tudo quanto é lugar, essas pessoas se entregavam para aqueles homens, para que elas tivessem relação, e daquela forma elas estavam prestando um culto àquela deusa. E também ali na cidade tinha uma estátua dedicada a Apolo, que ela fazia com que ela fazia meio que um incentivo ao homossexualismo. E a cidade de Corinto era marcada pelo homossexualismo, pela depravação sexual e ainda com idolatria muito grande, porque, como a gente falou no início, ela era uma cidade que ficava perto de Atenas, que os historiadores falam que na cidade de Atenas, você tem ideia, era mais fácil você achar um deus do que uma pessoa, de tantos deuses que tinham naquela região. Então, e eles falam dessa forma mesmo, que eram muitos deuses mesmo.
Então, Paulo ele vem falando daquilo, Paulo vem trabalhando isso, e eu quero aqui lembrar qual que era esse contexto. Então, Paulo agora ele fala assim, eu preciso trabalhar algo que está acontecendo, algo muito sério dentro da igreja de Corinto. E quando a gente fala de disciplina hoje, disciplina é algo que a gente está correndo disso. Porque a gente, às vezes, tem gente que gosta de ser chamada atenção, mas a maioria não, né? O normal é que não goste, né? Eu não gosto. Não que quando a gente está errado, a gente precisa ser chamado a atenção mesmo. Porém, nós temos que entender que Paulo agora, ele tratou a igreja, Paulo instituiu essa igreja, né, pelo Espírito Santo de Deus, ele gerou aquela igreja, agora Paulo estava tratando de alguns problemas. Então, a gente vai ver aqui Paulo tratando a igreja de Corinto, esse problema que estava acontecendo, e a gente pode lembrar de 2 episódios na Bíblia, por exemplo, do sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele julgou Israel por 40 anos, ele foi o juiz de Israel. Porém, ele não cuidou dos próprios filhos, os filhos não sabiam honrar a Deus. Então, assim, a gente entende que como homem de Deus ali para julgar, talvez ele tenha sido muito bom, tenha sucesso naquilo, mas na criação dos filhos ele falhou porque não houve disciplina. Então, assim, o amor dele foi um amor irresponsável, porque ele não teve disciplina. Os filhos deles não foram disciplinados. E também a gente vê isso com Davi. Davi, por exemplo, a Bíblia relata que ele amava os seus filhos. Porém, quando o seu filho morre, Absalão, ele chora por Absalão. Porém, a gente vê aqui que na Bíblia, em 1 Reis, capítulo 1:6, fala que Davi nunca havia repreendido seu filho Adonias. Então, assim, gerou todo aquele problema, mas o filho dele nunca tinha sido repreendido por ele, ou seja, nunca tinha sido disciplinado por ele. E a disciplina é uma questão de amor também, porque na disciplina que a gente mostra o amor. Eu gosto muito de falar, por exemplo, com o meu menino lá em casa, e ele toda vez, ele entende isso, né, cara? Demais, cara. E eu falo com meus filhos assim, ó, papai tá falando assim porque eu tô falando com amor. Mas se você não me ouvir, alguém vai falar com você e não vai te amar igual eu tô te amando, não. Fala, Pedrão. Pedrão, cuidado aí, se não esbarrar no povo aí. Então, hoje a questão da disciplina na igreja, ela está sendo muito mal empregada. E quando a gente fala que a disciplina na igreja ela é mal empregada, porque existem extremos. Tudo que é extremo é ruim, cara. Até se você falasse, aqueles camaradas que se acham mais santos do mundo, eles são extremados, santos, cara, é problema, não dá certo. Tudo que é extremo demais é problema. Então, hoje nós temos também esse mau uso da disciplina na igreja, porque nós vemos hoje extremos. Existe aquele extremo de assim, igrejas, de uma forma geral, que pesa tanto, coloca um fardo tão pesado sobre a igreja, que a igreja não consegue carregar, e já tem aquele tipo de igreja, aquele tipo de liderança que faz vista grossa com o pecado, entendeu? Então, é os dois extremos, não tem disciplina ou tem disciplina demais, não é, e muitas vezes essa disciplina demais não são disciplinas bíblicas. O que eu quero dizer assim? Não são embasado em cima de doutrina, porque existe doutrina e existe usos e costumes. Doutrina, o que é doutrina? Doutrina é Bíblia, é o que está na Bíblia, palavra de Deus, isso é doutrina. Agora, regras internas da igreja, que a gente pode chegar aqui e fazer, a RAMP tem essa regra, isso é o uso e costume da igreja, não é uma doutrina bíblica. O que é doutrina bíblica? Está na Bíblia. Então, hoje os extremos relacionados à disciplina muitas vezes vêm da questão de usos e costumes, e nem é algo que a Bíblia condena como pecado, e às vezes existe um fardo muito pesado para a igreja carregar. Então, assim, isso hoje nós temos esses dois extremos, aqueles que fazem vista grossa e aqueles muito severos. Então, assim, a gente tem que entender que quando Paulo ele se depara com aquilo, ele entendia em que contexto que a igreja estava. Paulo ele entendeu o seguinte, a igreja está inserida numa cultura decadente, a igreja de Corinto. Aí ele vem, cara, Pedro, nós estamos lendo aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, aí capítulo 5, primeiro versículo está dizendo assim, cara, ó, geralmente ouve que há entre vós fornicação, de tal forma que não há nem no meio dos gentios isso. E como
que é uma fornicação que nem entre os gentios está, como é quem haver de abuse da mulher de seu pai. O que é? Aqui ele está falando o seguinte, existe algo na igreja aí, existe algo de vocês, que é tão absurdo que nem a igreja, nem a população de Corinto, que era toda depravada, nem eles faziam isso, e isso estava acontecendo dentro da igreja. Então Paulo ele começa a trabalhar isso. Então nós vamos entrar agora, de fato mesmo, nós vamos estar entrando nisso, e a gente lembrou a igreja de Corinto, como era uma sociedade podre, aonde a igreja estava, não a igreja de Corinto, não era a igreja que era podre, a sociedade era muito podre e a igreja veio daquela cultura e a igreja precisava desfazer daquilo, ia cada dia mais se livrando daquelas coisas. Então, Paulo, ele vai fazer o seguinte, ele já chega aqui, ó, vocês estão fazendo algo que até essa sociedade de Corinto, que é podre, eles não fariam uma coisa dessa, cara. Algo que vocês estão fazendo, vocês estão tendo relação com a mulher do seu pai. Então, assim, aqui, porque é o seguinte, a palavra de Deus, ela em Deuteronômio, em Levítico, quando falava das leis cerimoniais, mesmo que o pai do cara, se não fosse a mãe dele, de fato, a mãe ele já estava condenado de mesmo. Agora, se fosse a madrasta, mesmo que fosse a madrasta, ele não podia ter relação com a sua madrasta nem depois que seu pai morresse, porque estava na lei. Então, aí Paulo ele vem e chega e fica sabendo disso que estava acontecendo. Então, quando Paulo ele vê isso, ele vê que algumas coisas estão erradas na sociedade de Corinto, e ele falou o seguinte: o pecado invadiu a igreja, nós vamos trabalhar isso. Então, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar é quando o pecado invade a igreja. O que a gente faz com o pecado quando ele invade a igreja? Então, nós não podemos, acerca desse versículo, né, os estudiosos eles falam assim, ó, acerca desse versículo, a gente não consegue saber se essa mulher era uma mulher que ainda estava casada com o pai desse rapaz, a gente não sabe se ela era viúva, qual o contexto, mas de fato a gente sabe que ele não podia ter essa relação porque a lei não permitia isso. Então assim, a sociedade de Corinto ela estava uma sociedade tão deturpada que ela corria sem rumo, ela estava assim, a igreja vivia uma cultura em decadência e a cidade de Corinto estava partindo aí, cara, para coisas absurdas. Então, quando a gente fala aqui, ó, aquele de haver a possuir a mulher de seu pai. Essa palavra possuir, ela enfatiza uma possessão contínua. Ele estava tendo ela continuamente. Ele estava tendo relação com ela continuamente. Ele não teve, não. Ele estava tendo. Porque tem aquela condição também, assim, ó, fulano pecou. No caso aqui, aconteceu uma prostituição, um adultério. Não esse caso. Fulano adulterou. Adulterou é se aconteceu aquilo com ele. Se ele está na prática daquilo, ele está em adultério. Ele não adulterou, ele está em adultério porque ele está praticando ainda. Agora, esse camarada aqui, quando fala assim, ele está possuindo a mulher de seu pai. A palavra que ela enfatiza possessão contínua, que ele está tendo ela, ele está tendo uma relação com ela ainda. Ele não teve uma vez, ele está tendo relação com ela. Então, assim, nem mesmo a sociedade de Corinto, totalmente permissiva, cheia de problemas, prostituição, homossexualismo aflorando para tudo que é lado. Eles não admitiam isso, cara. Então era a mesma coisa assim, é a mesma coisa de chegar, é igual nas favelas que a gente vê aí. O camarada vai lá no Rio de Janeiro, a favela lá, o cara pode roubar todo mundo, mata todo mundo, mas dentro da favela, se o carinha for lá e catar uma coisa na casa do vizinho, eles põem o cara no micro-ondas lá e mata o cara no pneu lá, entendeu? É tipo assim, você pode fazer com todo mundo, mas aqui dentro ninguém rouba não. Tipo isso. Aí você fala assim, meu Deus do céu, eles não aprovam o roubo aqui não. Nós não podemos roubar da comunidade, mas a gente pode roubar e matar lá fora, traficar, fazer de tudo, mas aqui dentro não faz. Então a cidade de Corinto era tipo isso, cara. Eles falam o seguinte assim, ó, essa sociedade podre admite o que vocês estão fazendo. Então, não o que vocês estão fazendo, o que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Então fala assim, ó, aí o versículo 2 fala assim, vocês estão inchados e nem ao menos vos entristecestes por não
ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ele fala assim, cara, vocês estão ainda todo felizes. Vocês não se entristeceram porque vocês nem tiraram do meio de vocês quem fez isso. Paulo está falando isso para ele. Então, outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte também. Por que Paulo não está tratando a mulher aqui? Está tratando o camarada. E a gente entender que nessa época era uma sociedade assim, a mulher era uma sociedade bem machista, a mulher era tratada de uma forma bem dura. Só que aqui, Paulo não está tratando a mulher. Então, assim, em conformidade, aí a maioria dos estudiosos, eles acreditam o seguinte, que essa mulher não fazia parte da igreja. Ela não era da igreja ali. Então, a disciplina não alcançava ela, porque a disciplina é para quem está dentro da igreja. E Paulo vai falar isso, que a disciplina ela é para quem? No versículo 13, a que a gente leu, ela está lá no finalzinho, no versículo 13, fala assim, ó, mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós esse iníquo, ou seja, quem cometeu esse pecado. Então, aí aqui acredita-se que a mulher não fazia parte da igreja. Então, a disciplina não alcança quem não faz parte do corpo. A disciplina é para nós. Então, às vezes, a gente gosta muito de julgar o mundo, né? Cara, o mundo está de mal a pior. O mundo está assim, do jeito que está. Mas a gente não tem que olhar o mundo, não. Porque a disciplina é para nós aqui. Se tem que alguém que tem que disciplinar, nós temos que disciplinar aqui dentro. O mundo, quem vai tratar é Deus. Então, por isso que essa mulher, ela não é tratada aqui. Entende-se que ela não fazia parte dessa igreja de Corinto. Só o rapaz que fazia parte. Então, a gente tem que entender também que quando o homem cristão, ele peca, por que é mais danoso o pecado de um cristão? Porque ele conhece contra o que ele está pecando, entendeu? Por exemplo, eu esqueci o meu tablet em casa, né, para variar, eu já estava tudo no jeito aqui para abrir, aí eu vou ter que abrir tudo aqui agora, aqui. Mas, olha, eu vou ler aqui alguns versículos só, de fala assim, de pecados, que quando é praticado assim pelo um cristão que conhece a palavra de Deus, é muito mais danoso isso. Olha para você ver, Mateus capítulo 18, versículo de número 6. Eu falei isso uma vez na igreja, o pessoal até olhou assim e pensou, será que está na Bíblia? Eu tive que falar o versículo, né, porque o pessoal não acreditou muito não. Mateus 18, versículo 6, fala assim, ó, mas qualquer que... Jesus falando, Mateus 18, versículo 6, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, Jesus está falando assim, aquele que escandalizar as crianças. Aí ele fala assim, ó, melhor fosse se ele pendurasse uma pedra no pescoço e pulasse no mar, para ele morrer de uma vez, entendeu? Jesus está falando assim, se for para escandalizar essas crianças aqui, é melhor que você amarre uma pedra no seu pescoço e pula dentro do mar, ou seja, o julgamento vai ser tão brutal para você que está fazendo isso, que se eu fosse, você nem compensava, cara, nem compensa você fazer isso. Aí se você fala isso aqui, ó, porque Jesus falou para o cara, aí você fala assim, meu Deus, mas está na Bíblia? Então tá aí, ó, Mateus 18, 6 e Lucas 17, 1 e 2 também está falando da mesma coisa. Eu ia abrir também, mas porque ia demorar aqui, eu tenho que abrir tudo, que eu vou passar por um outro aqui, Mateus capítulo 11, versículo 20 até o 24, cara, esse é forte também, ó. Mateus 11, do 20 ao 24, fala assim, ó, e então começou ele a lançar em rosto a cidade onde ele operou a maior parte dos prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, aí Jesus falou assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizera, há muitos que se teriam arrependido com pano de saco, grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo que para vós. O que Jesus falou? Cara, eu fiz tanto milagre aqui, tanto milagre, e vocês ainda assim não creram. Se eu tivesse feito os mesmos milagres que eu tivesse feito aqui, eu tivesse feito em Tiro e Sidom, lá milhões de pessoas teriam se convertido. Só que eu fiz aqui, vocês não se converteram. Aí ele fala assim, ó, por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo, ou seja, aquela cidade que não viu os milagres, eu vou cobrar menos deles do que de vocês, porque vocês viram. Então, assim, para nós que conhecemos, o rigor é muito maior.
Entendeu? Em Tiago capítulo 3, versículo 1, por exemplo, fala assim, ó, não querei muito de vós ser mestre, porque vocês vão ser cobrados com maior rigor. Então, assim, nós que conhecemos, quando nós pecamos, o nosso pecado, ele é mais danoso, entendeu? Ele puxa mais coisas. Então, por isso que Paulo, quando ele está trazendo aqui o pecado desse rapaz, ele está batendo ali, porque o camarada estava dentro da igreja, era alguém que conhecia, alguém que foi instruído, mas estava dentro da igreja, e ainda o que estava acontecendo? Ele estava soberbo ainda com o pecado, porque Paulo ele trata isso, da soberba da igreja de Corinto, em não tratar o pecado e não tirar do meio delas esse camarada que fez esse ato. Então, ele continua aqui, vocês estão inchados, versículo 2, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Aí fala assim, ó, eu na verdade, aí no versículo 3, Paulo falando, eu na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele seja entregue a Satanás. Isso aqui eu falei também um dia na igreja, eu falei assim, não, porque Paulo falou para a igreja de Corinto, para entregar o camarada para Satanás. Aí a irmã falou assim, pastor, que isso, não é possível, esse negócio está na Bíblia? Eu falei, abre aí, meu filho. 1 Coríntios capítulo 5. Então tem coisas que a gente vê, a gente fica assustado, mas a gente vai entender o porquê que Paulo teve essa ação. Mas a gente, antes disso, no versículo 2, a gente vai perceber que Paulo estava triste com a situação que estava acontecendo em Coríntios, porque Paulo, no capítulo 4, ele fala que ele era o pai espiritual dessa igreja, ele gerou essa igreja. E assim, nenhum pai quer ver os seus filhos perdidos. Se você, Aleph, trouxe um camarada para a igreja, e você foi o camarada que apresentou Jesus para ele, e ele aceitou a Cristo, o que eu vou te falar aqui é muito real. Se você ganhar um camarada para Cristo, se qualquer um cara fizer alguma coisa com ele para fazer ele desviar, você vai ficar muito triste. Você vai falar assim, não, cara, por que você fez isso? Foi tão difícil trazer ele para a igreja. Você vai sentir a dor desse camarada ter saído da igreja, porque você batalhou por ele Você foi lá, apresentou Jesus, buscou ele na casa dele, trouxe ele aqui, você trabalhou para que ele estivesse aos pés de Cristo. E Paulo, da mesma forma, Paulo se entristeceu porque ele é o pai espiritual dessa igreja. Mas só que o motivo de Paulo ter se entristecido não foi o pecado que estava acontecendo. Paulo não ficou triste pelo pecado. Pastor, mas aí está estranho, não foi? Não, não. Ele ficou triste pela forma com que a igreja tratou aquilo. A igreja, ao invés de tratar o pecado, tirar do meio dela aquilo, a igreja ficou soberba. Aumentar um pouco? Eu acho que eu vou falar mais perto assim. A igreja ficou soberba com aquilo. Ao invés de ele chegar e tratar o pecado, a igreja ficou inchada. Porque ele fala aqui no capítulo 2, estáis inchados e nem ao menos vos entristeceste. Paulo fala assim, nem tristes vocês ficaram, cara. Vocês não estão tristes não com o que está acontecendo. Então, aí, quando a gente fala esse lamento, cara, no versículo 2, por isso que é o problema, você estudando numa Bíblia, e na hora que você vai dar, eu estou dando na outra Bíblia aqui, né? Porque eu estudei no tablet, esqueci o tablet em casa. Mas lá, a versão que estava lá era assim, vocês não chegaram nem a lamentar. O que é esse lamentar? Esse lamentar é uma palavra que chama pantein em grego, que ela significa lamentar um choro tipo de um velório. Paulo fala assim, vocês tinham que estar chorando igual vocês choram no velório, por causa do pecado que aconteceu aí, e vocês nem tristes estão. É isso que Paulo está falando. Então, Paulo não está triste com o pecado que aconteceu, ele está triste com como a igreja se comportou em meio ao pecado. Como a igreja tratou aquilo. Entendeu? Então, Paulo, ele fala o seguinte assim, como vocês choram em funeral, vocês deveriam estar chorando agora pelo que está acontecendo, mas vocês estão orgulhosos, ao invés de estar triste, ao invés de prantear, porque é o seguinte, às vezes a igreja julga assim, não, cara, nós somos uma igreja muito mente aberta. Isso as pessoas, eu posso falar da nossa igreja aqui, as pessoas elas se enganam com a Ramp, entendeu? As pessoas às vezes chegam ali e olham, cara, igreja preta, cara, aí igreja preta, o pessoal tem um tal com a igreja preta hoje, né? Se a igreja é preta é problema. Aí,
Cara, mas é comprovado, ó, pra você ver. Eu estava vendo uma matéria sobre as maiores igrejas do mundo e algo que tinha em comum nessas igrejas. Algo que tinha em comum nessas igrejas era o seguinte: ministério de louvor era muito forte nas igrejas, ministério infantil muito forte, isso tudo tinha em comum nas igrejas. As igrejas eram cor preta. Aí, você pintou por causa disso então? Vocês pintaram? Não. Porque é comprovado até, cara, cientificamente, depois vocês procuram aí quem está vendo. Quando você tem, isso aqui é um cenário clean, é preto, mas é clean porque não tem nada de poluição visual. Quando você está num cenário assim, você consegue se concentrar mais, você concentra mais. Você vê até programa de reportagem, de entrevistas na TV hoje, o cenário é clean, é tudo preto atrás já. A luz está em cima do camarada que está apresentando. Por quê? Você consegue entender, você consegue captar melhor a mensagem. Então isso aqui é para isso. Porque isso aqui não vai mudar, cara. Isso aqui podia ser rosa, que o Espírito Santo de Deus já está do mesmo jeito. Então não é a cor da igreja que vai julgar se a igreja é espiritual ou não. Mas as pessoas pensam assim, talvez esse fosse o pensamento da igreja de Corinto. Não, nós somos uma igreja mente aberta, a gente trabalha com esse cara aí, não, vamos deixar ele aí, não tira ele não, deixa ele aí. Tipo assim, deixa ele no ministério de louvor, misericórdia. Então assim, Paulo, ele ficou triste com essa situação. Ele ficou triste assim, vocês nem se entristeceram, cara, vocês estão deixando esse camarada ainda no meio de vocês. Então Paulo agora, ele vem falando o seguinte, ó, na verdade, ainda que ausente do corpo, ele fala assim, eu não estou aí, ele estava em Éfeso quando ele escreveu essa carta. Ele fala assim, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, eu já determinei, como se eu estivesse aí presente, que o que tal ato praticou, ele está falando assim, ó, eu, como se eu estivesse aí, essa pessoa que praticou esse ato, aí ele fala assim, em nome de Jesus Cristo, junto de vocês e o meu espírito, pelo poder de Jesus Cristo, que essa pessoa seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, cara, por que Paulo, ele tomou essa atitude com a igreja? Por que ele tomou essa atitude com a igreja de Corinto? Por quê? Igual eu falei, o que fez Paulo ficar triste é a tolerância da igreja com o pecado. E, cara, e hoje, infelizmente, o retrato da nossa sociedade, não estou falando da nossa igreja, da sociedade e das igrejas de uma forma geral, não todas as igrejas, mas o que acontece? Hoje existe um negócio que chama pluralismo. O que é o pluralismo? Você chega no Walmart da vida aí, você vai comprar uma água mineral, chega lá, tem seis tipos de água. Aí você tem a opção de escolha, porque você escolhe a que você quiser. Porque tem 6, ó. Aí você fala assim, eu vou levar essa aqui. Você chega e vai pegar um refrigerante, tem um monte, até de coca, tem um monte de modelo diferente, um monte de marca. Então, o que é o pluralismo? É a condição de escolha. Hoje, se você chamar a atenção de uma pessoa na igreja, talvez, ela fala, vou para outra igreja ali, porque eu não aguento esse negócio. Não, fala assim, eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. É para pastor, é para ninguém, para diácono da igreja, não, para o meu líder, eu não tenho que dar satisfação, não. Então isso, cara, isso é uma coisa muito ruim, porque a pessoa ela já passa a não ser guiada pelo Espírito, é ela quem guia a vida dela. Um dia desse, a pastora Tamara falou disso aqui. Ela falou assim, se você mudar de igreja, vai ter o mesmo problema, porque precisa mudar é o seu caráter, não é a igreja que você precisa mudar. E a pastora Tamara falou disso aqui outro dia. Então, assim, cada um, cara, ele quer ser dono de si. Eu que pago as minhas contas, não devo nada para ninguém, eu faço o que eu quiser. Então, isso é uma sociedade pluralista, que as pessoas é o seguinte, rapaz, você pode ver a nossa sociedade, eu posso falar assim, a nossa sociedade lá no Brasil, porque aqui também nós estamos vendo isso hoje. Eles não aceitam você impor princípios. Fala assim, ó, isso é um princípio da família, cara, é assim. Eles não aceitam. Se você impor, você vai falar assim, você é homofóbico, você é contra isso, você é aquilo. Aí eles vão te começar a taxar de um monte de coisa, entendeu? Porque você está querendo impor um princípio. Aí eles vão falar, não, ser diferente é normal, entendeu? Ser diferente é normal. Aí eles querem impor goela abaixo da gente. E assim, quando você impõe princípios, a sociedade não quer.
Então, assim, isso é uma sociedade pluralista. Uma sociedade que ela não... Ninguém pode, eu que cuido da minha vida, ninguém tem que saber, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Isso é uma sociedade pluralista. E isso fazia com que a igreja de Corinto ficasse soberba. Ela, em vez de chorar e se entristecer, Paulo está falando com ela, se vocês estão felizes. O que é isso? Está baixo ainda? Meu Deus, tem que aumentar lá na mesa lá. Você sabe lá aumentar? Pedrão, você sabe lá? No amarelinho. Tem uma fita amarela lá, você só dá um grau para mim, por favor, no amarelo. Só no amarelo, não precisa aumentar muito também, não? Ei, som. Tá bom, tá ótimo. Pastora Catarina, agora vai dar certinho, viu? Então, Paulo agora ele está falando o seguinte assim, ó. Aí ele fala, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, quando a gente vê isso aqui, depois nós vamos voltar aqui. Aí, Paulo, nós vamos voltar no versículo 5. Vamos dar sequência no 6 para a gente voltar no 5. E aí Paulo fala assim no versículo 6, não é boa a vossa jactância. O que está escrito no seu, Luciano? Jactância também? Aí sim. Fala, não é boa jactância. Jactância é você quando ele fala assim, não é boa a sua jactância, não é boa a sua maneira de achar, se gloriar. Não é a maneira que você está achando, eu sou o cara, entendeu? Se eu pensar, se eu sou o cara, eu estou jactando-me. Tipo isso, sabe? Então, quando Paulo fala assim com ele assim, ó, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Cara, quando a gente fala de fermento, na Bíblia, nós estudamos isso na escola de profeta, quando a gente estudou escatologia ano passado, no final do ano a gente iniciou escatologia, aliás, no início foi em fevereiro, iniciamos em fevereiro escatologia, e no início a gente falou das festas judaicas, e uma das festas era a festa de pães ázimos, e a gente falou do fermento. O fermento, quando ele é citado na Bíblia, ele é citado como representando o pecado. Então Paulo ele está falando assim, ó, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa, a nosso grosso modo, você não sabe que uma laranja podre vai estragar todo o saco de laranja? Tipo isso que ele está falando, ou um tomate podre, e vai estragar mesmo, estraga mesmo. Então Paulo, ele está falando assim, ó, se a questão do pecado não for tratada de maneira correta, esse pecado, ele vai o quê? Contaminar a igreja toda. Por isso que às vezes as pessoas, cara, e a gente vai entender por que, pastor, você está falando assim, que a igreja ela estava soberba. Como que pode uma pessoa ela ser tratada, disciplinada diante do erro e ela ainda ficar soberba? Cara, isso é muito fácil de acontecer e nós vamos ver isso agora aqui. Porque Paulo, ele fala aqui, no versículo 7 agora, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Paulo está falando assim, hoje vocês estão sem fermento, porque assim, não tem pecado, vocês aceitaram a Cristo, estão sendo conduzidos por Cristo. Porém, Paulo fala assim, então tira o fermento velho, porque se vocês continuar com o fermento velho, ele vai fermentar toda a massa, toda a igreja vai ser impactada com esse fermento velho, ele vai ser atingido. Então ele fala assim, ó, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, o pecado, por que a gente combate o pecado, cara? O pecado, ele destrói o testemunho da igreja, o pecado. Porque se nós fizermos como a igreja de Corinto, por exemplo, sermos vista grossa com o pecado, daqui uns dias ninguém está entrando aqui mais não, pessoas sérias, porque é perigoso lotar de gente, entendeu? As pessoas que
que quer que passe a mão na cabeça e deixa para lá, vai lotar, mas a gente não está interessado nesse tipo de gente. E é isso que Paulo está batendo aqui. Paulo está falando assim, a disciplina é um ato muito sério, precisa acontecer, é algo que tem que acontecer. E por quê? Agora eu quero que vocês entendam assim, como é que diante de uma disciplina, alguém sendo disciplinado, ele pode ainda ficar soberbo com isso. Como é que isso pode acontecer? Imagina uma situação que a liderança da igreja disciplina alguém, porque se alguém cometeu um pecado e ele não pode estar mais fazendo as suas atividades dentro da igreja, exercendo o seu ministério dentro da igreja. Isso, olha você vê, Paulo está batendo aqui no pecado, não no pecador. Paulo não está indo contra o camarada, ele está indo contra o pecado. Até o momento, parece que Paulo está indo contra o cara. Ó, tira do meio de vós aí quem fez isso, mas nós vamos entender por quê. No versículo 5, por exemplo, ele fala assim, ó, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Fala assim, tem que tirar esse cara aí, ó, tira esse cara, porque nós precisamos tratar ele. Só que enquanto a gente trata ele, ele não pode exercer o ministério dele, nós temos que tratar ele, porque senão ele vai influenciar todo mundo que está ao redor. E como é que uma pessoa pode ficar soberba diante de sendo disciplinada e ela se torna soberba? Imagina que o pastor da igreja disciplinou aquela pessoa. Porém, chega um e fala assim, cara, eu acho que o pastor foi muito duro com você. Você é um camarada de frente, ele não podia ter feito isso. Aí um outro ouve e fala com ele também. É mesmo, eu acho que ele foi injusto. Aí o outro fala também. Aí passou um pouquinho, esse camarada que está todo errado, que é o pecador, ele vai falar, é mesmo, cara, o cara não tinha que ter me tratado assim, não. Aí ele vai ficar todo inchado, não, você me trata. Rapaz, eu não sou qualquer um, não, eu tenho um ministério na igreja aí. Aí ele vai ficar inchado. E aí ele vai esquecer daquele tratamento que ele precisa ser tratado, tirar aquilo fora, ele vai esquecer, porque a soberba vai tomar conta dele. Ele vai falar assim, não, as pessoas estão comigo, a igreja está comigo, eu não preciso disso não, o cara pegou pesado comigo. Quer um exemplo disso? Eu não vou citar nomes, não é da nossa igreja, é amigos de longa data, mas não vou citar nomes para que não venha ao caso. Mas, cara, isso aí eu vi acontecer isso. Eu tenho um conhecido que isso ele falou comigo. Ele foi disciplinado uma vez na igreja e essa disciplina dele era muito tempo, porque foi algo que realmente ele era uma pessoa de frente, era algo que ele não podia continuar exercendo o ministério de forma alguma. E ele tomou uma disciplina de 3 anos, olha para você ver. Ele tomou uma disciplina de 3 anos. E o pai dele era um pastor também, mas de outra cidade. E um dia eu conversando com esse amigo, ele falou comigo assim, não, Tiesco, o pastor me deu uma disciplina de 3 anos, cara. 3 anos. Por favor. Ele falou assim, o pastor me deu uma disciplina de 3 anos, cara, acho que ele pegou pesado demais comigo. E o pai dele pastor. Aí ele falou assim, Tiesco, mas eu liguei pro meu pai, fui reclamar com meu pai, falei, pai, o pastor me deu a disciplina de 3 anos, você acredita? Eu falei, o que seu pai falou? Aí ele falou assim, o meu pai falou comigo assim, 3 anos? Você está achando muito? Aí o filho dele falou assim, estou achando. Ele falou assim, e se o pastor tivesse falado 7 anos? Você não ia cumprir, não? Aí ele, eu ia, pai, eu ia cumprir. Ele falou, então ele só falou 3, velho. Por que você está achando ruim? Se ele tivesse falado 7, você não ia cumprir? Cumpre 3, ele só deu 3. Aí ele falou assim, pior que é verdade, né? Se ele tivesse me dado uma disciplina ainda maior, eu não ia cumprir, não. Já que eu ia cumprir, eu cumpro a menor, então. Naamã, o profeta mandou ele mergulhar quantas vezes? 7 vezes. Vai lá, mergulha 7 vezes. E eu já vi pregador, às vezes, falando assim, obrigado, Luciano. Eu já vi pregador falando assim, então Naamã, ele pregando sobre Naamã. Aí Naamã deu o primeiro mergulho, levantou e olhou, mas nada aconteceu, ele mergulhou mais uma vez. Naamã ficou olhando, o profeta mandou mergulhar 7 vezes. Para que ele mergulhar uma, levantar, olhar? Mas ele tinha que fazer 7 vezes. Então não adiantava ele ficar mergulhando e olhando, né? Imagina ele falar assim, para que... E Naamã fez isso. Ele falou assim, 7 vezes, 7 mergulhos? Rapaz, tem 2 rios aí, Abaná e Farpá, que são muito mais limpos que esses rios do Jordão aí, ó, e eu vou ter que mergulhar nessa água imunda? Ah, não vou não. Aí o servo de Naamã chegou e falou assim, meu senhor, se ele tivesse te pedido algo difícil, você não ia fazer, não? Aí ele, eu ia.
Aí ele, pois ele te pediu algo tão fácil, mergulhar 7 vezes. E você ia fazer o difícil, não vai fazer o fácil? Aí Naamã deve ter pensado assim, é mesmo, eu sou cabeção mesmo, né, cara? Vou lá. Mergulhou 7 vezes e foi curado, cara. Então, assim, aí, isso é muito fácil. Uma pessoa que foi disciplinada, a soberba crescer nela mesmo depois da disciplina, se a disciplina não for coletiva. Porque a disciplina, quando ela acontece, ela precisa ser coletiva. Repara o que Paulo fala. Ele fala assim, ó, em nome do nosso... Aí ele fala, não, no versículo 3, eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se tivesse presente com vocês. Aí ele fala assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto de vós e o meu espírito, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, que esse camarada seja entregue a Satanás. Então ele falou coletivo, ó, eu, vocês, o meu espírito e Jesus, e pelo poder que há em Jesus, uma coletividade. Então assim, quando a disciplina é coletiva, quando a igreja está ligada, isso não vai acontecer, essa soberba. Mas agora, se isso não acontecer, vai acontecer a soberba. E aconteceu um outro caso também, isso muito tempo, eu era criança, mas eu lembro disso porque esse camarada foi na porta da minha casa. E meu pai é um camarada, meu pai é presbítero da Assembleia de Deus, um homem muito, muito sério. É o maior exemplo de homem de Deus que eu tenho, meu pai e minha mãe. Entendeu? O que eu vi, o exemplo que eu tenho são eles. E esse camarada um dia foi na porta de casa e falou com meu pai. Irmão Nelson, meu pai era diácono na época, ele falou, diácono Nelson, eu fiquei sabendo que o meu caso foi tratado de forma ruim na igreja lá, eles fizeram pouco caso. Meu pai falou assim, não, nós choramos pelo seu caso, foi com muita tristeza que nós tratamos o seu caso, mas não foi do jeito que você está falando, não. Nós tratamos com muita tristeza porque não foi feliz para nós, não. Nós tratamos triste disso aí. Então quem te falou isso aí que é confusão, porque nós tratamos isso com muita tristeza, não tinha motivo da gente tratar com pouco caso, foi com tristeza. E Paulo estava assim, cara, Paulo estava triste com o que aconteceu. Agora imagina se meu pai falar assim, realmente ele pegou pesado com você, não tinha que ter feito. Que cara ia sair dali já pensando, não, eles me trataram de uma forma que não deveria, o cara ia inchar, entendeu? Então Paulo tá batendo nisso. E aqui o que Paulo está batendo é o seguinte, a igreja estava dividida, vocês lembram? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Eles estavam divididos. A igreja estava dividida quando deveria estar unida, porque lá eles tinham que estar unidos, porque Paulo fala assim, por acaso Cristo está dividido? Agora, quando eles tinham que estar unidos no propósito certo, eles uniram num propósito diferente. Uniram para apoiar o camarada que estava errado. E o cara estava soberbo dentro da igreja. Entendeu? Então, assim, quando vocês tinham que estar unidos, vocês estavam divididos. E agora que vocês uniram no propósito errado. Então, Paulo está tratando isso. Nós precisamos... Paulo falou assim, vocês não podem associar com esse tipo de gente. Olha o que Paulo continua fazendo, ele continua, não é boa a vossa jactância, ou não é boa a forma que vocês se vangloria. Paulo está falando assim, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, tira isso do meio de vocês, assim como está hoje sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho. Paulo está falando assim, vamos fazer festa, mas não é com fermento velho não, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aí ele fala assim, já por carta vos escrevi, que não vos associei, agora que é forte isso aqui, cara, ele fala assim, já por carta vos tenho escrito, que não vos associei com os que se prostituem, olha como é sério isso aqui, com os que se prostituem. Isso não quero dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou dos idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. O que Paulo está falando? Ele fala assim, eu já falei para vocês não se associar, ele fala assim, eu já falei para você não se associar com os que se prostituem. E quando eu falei isso, eu não falei para você não se associar com aquelas pessoas, o roubador que está lá no mundo, o avarento, o idólatra. Não, porque esses camaradas, se não fosse para você não ter amizade com eles, vocês tinham que sair do mundo, porque esse povo está todo mundo aí. Então Paulo não está ensinando aqui que a gente não tenha que ter amizade com o mundo. Nós temos que ter, porque nós temos que ganhar eles. Nós temos que ganhar eles.
Então, Paulo está falando assim, ó, quando eu falo para vocês não se associar com os idólatras, os que se prostituem, não estou falando do mundo não. Olha o que ele continua. Mas eu estou falando para vocês não se associar com aqueles que se dizendo irmãos, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem ainda comais. Paulo está falando assim, eu estou falando que é os que estão dentro da igreja, que se diz irmãos, mas são roubadores, avarentos, idólatras, maldizente, roubador, beberrão. Com esses, nem na mesa se senta. Paulo está falando isso. Então, Paulo está trazendo uma disciplina para dentro da igreja. E por que Paulo está falando isso? Prevenção. Ele está prevenindo a igreja. Cara, outro dia desse eu estava conversando com o apóstolo, falei assim, apóstolo, como que Deus faz as coisas? Tudo que o apóstolo tem tratado com a gente desde o início dessa pandemia aí, ele reunindo com a gente, reunião de pastores, nós estamos tratando de tudo que a gente tratou, é o que Paulo está falando aqui desde o capítulo 1. Como que alinhou assim, a gente não planejou isso, mas veio alinhando assim, cara. E uma reunião dessa para trás aí, ele falou de prevenção dentro da igreja. Então, Paulo está falando o seguinte assim, com esse tipo de cristão, nem senta na mesa. Por quê, cara? Tudo que a gente faz hoje, quando eu chamo a atenção dos meus filhos, é prevenção. Fala assim, não faz isso não, você vai acabar acontecendo isso. Ó, não chega perto do fogão aí não, você vai acabar queimando. É tudo para prevenir. A gente disciplina para prevenir, a gente disciplina para ensinar o caminho certo. Então, Paulo está falando assim, eu não estou falando que vocês têm que ser antissocial, não tem que se reunir, não tem que se assentar com o mundo, porque era isso que, por exemplo, os fariseus ficavam loucos. Porque Jesus, ele entrava na casa dos fariseus, dos escribas, e eles falavam assim, esse camarada senta com o publicano, com o pecador. E como que esse cara é o Messias? Jesus se relacionava com eles ficavam revoltados com Jesus. Jesus entrava dentro da casa dos fariseus, o cara importante lá no mundo, cara. Jesus entrava lá dentro da casa dele, aí o pessoal ficava assim, nossa, Jesus está comendo com fariseu, com esses cobradores de imposto, publicano. Os fariseus pensavam, né, está comendo com publicano, mas Jesus, cara, ele se relacionava com todo mundo. A mulher imunda tocou em Cristo lá, a mulher do fluxo de sangue, e ela tocou e ficou curada. Agora, se a gente não relacionar com o mundo, quem é que vai ser enviado, né? Quem é que vai ser enviado? Não é a gente mesmo. Então, Paulo está prevenindo a igreja de pessoas que estão dentro da própria igreja, até mesmo porque esse não é o assunto. Mas vocês acham que quando a igreja for assunta ao céu, arrebatada, a igreja vai sair do mundo ou a igreja vai sair de dentro da igreja? Vai sair de dentro da igreja. Tem uma igreja dentro da igreja, cara. Infelizmente, não é todo mundo que está dentro da igreja que vai subir, não. A igreja vai sair de dentro da igreja mesmo. Porque a igreja não vai sair do mundo. Não é. Da porta para fora aqui já tem uma separação. E daqui vai ter outra separação ainda. Eu não estou falando da Ramp Church, eu estou falando a igreja que vai ser arrebatada vai sair de dentro da igreja. Entendeu? Não vai sair do mundo, não. Então, Paulo, ele está fazendo isso, cara. Eu estou trazendo uma disciplina preventiva. Eu estou prevenindo vocês. Por quê? Porque o fermento, ele leveda toda a massa. Porque o fermento, todo mundo aqui conhece fermento, não conhece? Você conhece, Aleph, conhece fermento? Fermento a gente põe no bolo, pro bolo dá uma enxada. Isso eu não sei se vocês fazem bolo aqui. Vocês sabem fazer bolo, alguém? Eu só sei fazer um bolo só. Mas um bolo que eu faço lá, o final dele, na hora que você vai pôr o pó royal, que é o fermento, para ele crescer, você não pode bater ele mais não, você tem que bater ele todo antes do fermento. Na hora que você põe o fermento, cara, você tem que mexer com a colher de pau assim e devagar já, porque ele já começa a crescer já, antes de você pôr no forno. A massa crua, ela já começa a estufar assim, ó, se você ficar mexendo demais, entendeu? Então você não pode bater. Aí você joga lá o fermento, balança assim, mas depois tem que deixar aquele trem quieto lá, porque senão ela vai sair assim do liquidificador. Então Paulo está fazendo isso, cara. Paulo está falando o seguinte, um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa, ou seja, ele vai fazer a massa toda inchar. Então, por prevenção, arranca fora esse fermento velho, tira ele, que ele seja entregue à
Satanás. Agora, por que Paulo mandou o cara ser entregue a Satanás? Meu Deus do céu. Então, por quê? Porque ele falou assim, ó, que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Agora entenda, quando a gente fala de igreja, quando a gente fala assim, uma pessoa, ela reconheceu a Cristo como Salvador e agora ela se prostrou diante a Cristo, agora ela é uma pessoa, ela é cristã. O que aconteceu ali no mundo espiritual, sabe que ela se alistou no exército de Cristo. Ela se alistou agora em um povo novo, e quem é o Senhor desse povo? É Cristo. Isso não quer dizer que a gente está imune das investidas do diabo, mas nós estamos protegidos de alguma forma porque a gente faz parte do exército agora de Cristo. Então nós estamos, de uma forma ou de outra, estamos debaixo de uma proteção divina, nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual, temos pastores, líderes orando por nós, nós estamos debaixo de uma proteção espiritual. Então quando Paulo fala assim, ó, que tira ele da comunhão, porque aqui está falando de tirar da comunhão da igreja, tira da comunhão da igreja, para que ele seja entregue a Satanás, porque ele vai ser tratado, ele vai ver fora dessa proteção o que vai acontecer com ele. É o filho pródigo. O filho pródigo, por exemplo, quando ele sai da casa do pai, ele estava na casa do pai, ele era patrão lá, ele era dono de tudo, mas ele falou assim, pai, eu quero a minha parte. E quando ele pede a parte dele e vai para o mundo para viver a vida dele, ele saiu daquele exército que ele tinha alistado, ele saiu daquela cobertura espiritual do pai, ele saiu daquela casa, daquele porto seguro, e agora ele foi enfrentar o mundo sozinho. É o cara sair para enfrentar um exército sozinho lá fora. Então, o que aconteceu com ele? Ele foi tratado duramente lá fora, até que ele se prostra e está na condição de ter que... Ou ele escolhia, eu vou comer bolota aqui no meio dos porcos aqui. Ou eu posso voltar para a casa do meu pai, porque lá até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. Então eu vou lá, vou voltar e falar com meu pai, pai, deixa eu ser seu empregado, deixa eu voltar aí, você me trata como empregado, pelo menos eu tenho um lugar para ficar e para comer. Aí na hora que ele volta, o pai dele faz o quê? Abraça ele, traz ele de novo, fala, não, você é meu filho, você voltou para casa, ou seja, você voltou agora para debaixo da... E se ele não saísse, ele não seria tratado, ele ia ficar lá dentro da casa do pai, mas com o coração lá fora, pensando o que ele podia ter feito lá fora. Isso o inimigo traz para a gente, o inimigo faz você pensar numa vida que você não teve, mas ele fala assim, ó, cara, se você fizesse isso, você poderia estar fazendo o que agora? Ah, se você não tivesse casado, onde que você poderia estar agora? Ah, se você não tivesse feito essas coisas, o que você poderia estar vivendo agora? Então o inimigo ele coloca vidas que você não vive, ele coloca para você escolher, ó, ele joga diante de você assim. Ó. Era isso, o filho ia estar dentro da casa do pai, mas pensando em uma vida que ele não tinha. E ele não queria ser tratado, porque ele ia estar lá dentro, talvez contaminasse o irmão dele, contaminasse a casa. Mas ele saiu daquela comunhão, não é o caso, o pai dele não jogou ele para fora, ele saiu, mas de uma forma aconteceu a mesma coisa. Lá fora ele foi entregue a Satanás e viu, porque quem domina lá fora é o quê? É o diabo. O mundo jaz não é do maligno, é jaz no maligno. Então, cara, quem reina lá fora é ele, entendeu? Aqui dentro nós não estamos imunes às investidas do diabo. Porém, nós temos a nosso favor, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então nós temos o quê? Nós temos Cristo. Embora o diabo ele invista, nós temos alguém que tem que dar permissão para ele. Primeiro ele tem que pedir bênção. Eu posso fazer isso com o Luciano? Você vai, não pode. Então assim, quando Paulo fala assim, esse camarada tem que ser jogado para fora, porque ele precisa ser tratado. Tem dois estudiosos, John White e Ken Blue, dois brutos aí que eles escreveram sobre, e comentaram aqui, os comentários deles é bem parecido. Olha o que eles falam sobre essa passagem aqui, ó. Não estamos imunes aos ataques, mas também não estamos expostos e desamparados diante dele. Ele pode nos atacar, mas ele nos ataca como membros de um exército inimigo, o exército do Cristo vitorioso. Ser entregue a Satanás significa não marchar mais na fila desse exército. Ao invés disso, ficar isolado de sorte que a proteção é removida. Ou seja, é ficar isolado e sem proteção.
É isso que aconteceu com esse camarada. Então, quando Paulo fala assim, que ele seja entregue a Satanás, Paulo não quer que esse camarada, não está falando de salvação aqui não. Não está falando assim, ó, porque ele vai morrer, vai para o inferno. Não está falando de salvação, até mesmo porque salvação não somos nós quem administramos, é Cristo quem administra isso. Então, o objetivo da disciplina para aquele caso era o quê? Era a salvação e a restauração dele. Porque Paulo, ele continua falando isso no versículo 5, olha o que ele continua falando, ó. Que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Então, o membro aqui faltoso, esse camarada aí que errou, ele não vai perder a salvação com a disciplina. Não, a igreja não administra isso, é Cristo quem administra isso. Então, o propósito da disciplina não é a condenação do membro, mas é a restauração do membro. Então, quando a gente fala assim, que a disciplina é um ato preventivo, é justamente para isso. É para prevenir que esse camarada, ele com esse pensamento, com essa soberba que estava acontecendo, ele influencie toda a igreja. Porque, cara, imagina uma situação. Imagina se Paulo, na hora que ele vai dar essa advertência à igreja de Corinto, a igreja de Corinto fala assim, não, Paulo, a gente está com ele. A gente acha que não pode acontecer isso aí, não. Você está pegando pesado demais. Ia acabar a igreja ali. A igreja ia acabar ali, porque ia servir de exemplo para todo mundo. Ó, aqui é vista grossa, a gente pode fazer o que for, que ninguém vai tirar a gente do ministério da gente. Tipo isso, entendeu? Ó, vou fazer o que eu quiser aqui. O grande problema é que se não houver assim um discernimento da igreja, de entender essa disciplina, sabe o que acontece? A igreja manda, porque é o seguinte, eu estou falando que Paulo não estava combatendo o cara, a pessoa, estava combatendo o pecado, não o pecador. Nós somos chamados a combater o pecado, não o pecador. Você lembra quando Pedro fala algo com Jesus, querendo tirar Jesus do caminho que ele ia para a cruz? Aí Jesus fala com Pedro assim, para trás de mim, Satanás. Fala com Pedro, só que ele está falando assim, para trás de mim, Satanás. Ele não falou para trás de mim, Pedro. Ele falou, para trás de mim, Satanás. Porque se nós não tivermos discernimento na disciplina, a gente fala com o camarada assim, ó, sai Satanás, aliás, sai Pedro e Satanás fica. E a gente, da mesma forma, pode tirar o pecador, mas o pecado vai ficar. Então, nós combatemos é o quê? O pecado, não o pecador. Nós não combatemos o pecador aqui. Nós estamos aqui mostrando a verdade e Paulo aqui, ele está falando o seguinte, assim, ó, nós queremos instruir a igreja para que o pecado seja vencido. Então, aí ele vai falar assim, ó, aí ele fala, né, eu escrevi para que vocês não se associem com aqueles que dizendo, irmãos, for devassa, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal nem ainda com mais. Os dois últimos versículos. Porque que tenho eu em julgar os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro. Paulo está falando assim, eu não estou falando aqueles que estão lá fora, não. Eu estou falando os que estão aí dentro, porque eu não tenho nada a ver com quem está lá fora. E assim, vocês estão preocupados com o que está lá fora, por quê? Vocês não estão julgando nem quem está dentro. Paulo está falando isso com eles. Então, aí ele fala assim, mas Deus julga os que estão fora. Tirai, pois, dentre vós este iníquo. Paulo agora trouxe para o camarada de novo. Falou assim, ó, eu não estou falando aqui para vocês não se associar com o mundo, não. Aquilo que a gente já falou. Eu estou falando para vocês terem cuidado com o que está dentro da igreja, porque lá no mundo, que a gente às vezes, igual eu falei, a gente às vezes fala assim, cara, o mundo está de mal a pior. Porque o que a gente está vendo aí, cara, o ser humano é terrível. O ser humano, sem Deus, cara, meu Deus do céu, é igual o capeta mesmo. Porque você vê, para poder manifestar aí por causa da morte do George Floyd aí, o cara que foi morto brutalmente na frente das câmeras, muito triste, ninguém aceita isso, ninguém quer isso, mas por causa disso eles já mataram centenas agora. Eles estão protestando contra um cara que foi morto, um cara que ele foi morto inocentemente, não que ele era inocente, mas ele não fez nada para morrer ali, ele não esboçou nenhuma reação, ele foi assassinado, cara, foi assassinado. Então ele era um inocente sendo assassinado, no fato assim dele não estar fazendo nada para merecer morte, não que ele era um anjo, não estou falando isso,
Mas por causa da morte desse inocente, já morreu centenas de outros inocentes. E eles estão arrombando as lojas, batendo nas pessoas para a rua. Está valendo de que isso? A família desse camarada já veio para a rua, os irmãos dele. Gente, não, a gente não quer isso. A gente não quer isso, para com isso. Vocês estão matando os outros aí, ó. Outro dia colocaram fogo numa casa, tinha uma criança dentro da casa. Na hora que o bombeiro veio apagar a casa, eles fecharam a casa, não deixou ninguém entrar. A casa pegou fogo com a criança lá dentro, cara. Então, assim, aí a gente fala assim, o mundo é terrível e é mesmo, mas eles não estão na nossa jurisdição, nós não podemos julgar eles e nem discipliná-los, então a gente tem que deixar com Deus. A gente disciplina aqui dentro de casa, a disciplina é um ato de amor, entendeu? A gente não gosta muito de disciplina, não gosta de falar disso, isso realmente se a gente tiver é ruim, né, cara? Se a gente tomar uma chamada assim, ó, mas precisa, se tiver alguma coisa errada, tem que acontecer. E isso, o amor, parte da parte assim, de você aceitar a disciplina, é resultado de amor também. E você disciplinar é por amor também. Então, Paulo ele está falando o seguinte, nós não queremos julgar os de fora, nós nos preocupamos com o de dentro. Então, aí a gente vai pensar, assim, esse camarada aí, que Paulo está falando aí, ó, mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. O que aconteceu com esse camarada? Paulo ele vai deixar para nós, lá em 2 Coríntios, Paulo está tratando desse caso ainda, você vai passar 1 Coríntios todo, lá no 2 Coríntios, vai ter um casinho isolado desse camarada aqui ainda, vamos passar lá, vamos dar uma passadinha lá, 2 Coríntios capítulo 2, versículos 6 até 8. Paulo está falando do mesmo cara, do mesmo camarada que estava lá na primeira carta que nós estamos lendo hoje, capítulo 5, que ele fala assim, esse camarada tem que ser tirado da comunhão da igreja, ele tem que ser afastado da igreja, porque ele precisa ser tratado, ele não pode ficar dessa forma. Nós vamos tratar o pecado, né? Nós estamos excluindo ele, nós estamos tirando o pecado que está tendo legalidade na vida dele. Aí agora Paulo fala o seguinte lá, né? Por que fez aquilo? Para que ele seja tratado e que o espírito dele não seja condenado no dia do juízo. Aí no capítulo 2 de 2 Coríntios, versículos 6 e 8, Paulo está falando dele. Olha o que Paulo fala, ó. Aliás, vou ler o 5 também. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para não vos sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal é o camarada lá do capítulo 5, basta ao tal essa repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoá-lo e consolá-lo, para que o tal não seja de algum modo devorado de demasiada tristeza, pelo que o vosso rogo que confirmeis para com ele o nosso amor. E por isso vos escrevi, porque também por esta prova, saber se sois obediente em tudo. Paulo está falando o seguinte, agora esse camarada que já foi tirado, já foi tratado, agora nós temos que amar ele. Aí ele fala assim, ó, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe, consolá-lo, para que o tal não seja de algum modo devorado por demasiada tristeza. Paulo está falando o seguinte, agora que ele está tratado, porque é o seguinte, o pecado, todo ato, tudo que a gente faz gera um fruto daquilo, né? Eu queria falar a consequência, né? O fruto seria a consequência dos nossos atos. Por exemplo, quando você vê no Brasil, 9 meses depois do carnaval, é o maior índice de nascimento de criança sem pai que existe. 9 meses depois do carnaval, no Brasil. Porque no carnaval, o ditado popular é ninguém é de ninguém, ninguém tem dono. Então, 9 meses depois, um monte de adolescentes sendo mãe sem nem saber quem é o pai. Então, tudo tem uma consequência, os nossos atos geram consequências. Então, Paulo ele está falando aqui porque é o seguinte, o que é a consequência? O camarada que ele é
disciplinado dentro da igreja, por que acontece algo ruim também quando a pessoa ela não aceita a disciplina e ela é disciplinada, igual eu falei, o pluralismo faz assim, ó, eu não vou ficar aceitando o cara chamar minha atenção, vou para outra igreja. Aí ele vai na outra igreja, costuma a outra igreja nem querer saber da vida do cara, de onde ele está vindo, a comunhão que ele estava com a igreja, já põe o cara para chegar lá e metendo bronca e fazendo tudo na igreja de novo, sem ter sido tratado daquele problema. Então ele não foi tratado. Porque a consequência ela precisa vir para a pessoa, isso faz parte do tratamento. Por exemplo, se eu traí a minha esposa e eu fui disciplinado por isso, todo mundo sabe que isso aconteceu. Faz parte da minha disciplina eu ter que encarar todo mundo, entendeu? Isso vai fazer parte para me curar depois, porque eu vou ter que... Isso é a consequência do meu ato. As pessoas me olhando e falando, você não era o tantantã, você não era o cara, aí ó, pisou na bola, né, com a sua mulher. Aí o camarada, o que ele faz? Não aceita a correção, ele racha fora, vai para outra igreja. Lá ele não é tratado porque ele pula essa fase de ter que confrontar as pessoas de frente. As pessoas têm que olhar, e ele tem que olhar para cada uma e saber que ele está errado e saber que as pessoas estão olhando com um olhar de julgamento. Não que isso seja certo. Não é certo a gente julgar as pessoas. Mas vai acontecer e isso faz parte do tratamento. Só que as pessoas, racha fora. Esse camarada, a gente entende que ele ficou na casa. Ele ficou na igreja, porque Paulo fala assim, agora nós devemos perdoar e consolar para que ele não seja de modo algum devorado por demasiada tristeza. Ou seja, ele estava sendo confrontado dentro da igreja e ele estava agora cabisbaixo e para baixo, talvez quase morrendo espiritualmente. Paulo fala assim, ele já passou agora temos que resgatar ele. Ele já foi tratado. Agora, ama ele, perdoa ele, porque senão ele vai morrer. Traz ele de volta e agora, bola para frente. Você foi tratado, não faz mais. Você vai e não peques mais e acabou, entendeu? Então, Paulo está fazendo isso. Eu dei um spoiler aqui do que aconteceu com o cara, né? Porque a gente ia ver isso ainda. Vocês não pensar assim que o camarada só foi chutado da igreja. E assim, Paulo só chegou, chutou o cara e aí? Porque Paulo agora não vai tratar do cara mais, agora, só depois. Aí você fala assim, e aquele cara lá do capítulo 5? Paulo chutou ele. Então, só para vocês saberem o final da história, esse cara foi reabilitado na igreja. Então, isso é o propósito da disciplina. É tratar, sim, com severidade o pecado, não o pecador, e tratar o pecador, tratar das feridas dele, curar ele de alguma forma e trazer ele para o nosso lado depois. Cara, você já foi tratado, já passou, agora levanta a cabeça, nós te amamos, estamos juntos, não faça mais e agora ajude para que pessoas não façam isso também e bola para frente, vamos pregar o evangelho. Paulo está falando isso. Então isso é o sentido da disciplina, é o sentido da disciplina. Então, Paulo, aqui, como eu disse, né, até o capítulo 4 ele tratou de divisão na igreja. Agora ele trata desse problema de um incesto, que era um incesto, relação sexual do filho com a madrasta. Então assim, aqui Paulo tratou isso agora. Então a gente vai, por hoje, o que a gente tem para passar isso, a partir do capítulo 6, Paulo já vem tratando outras coisas, capítulo 7, vai tratar casamento, problema no casamento, comidas oferecidas a ídolos, pessoas eram ignorantes quanto ao uso de dons, era muita coisa que Paulo teve que tratar na igreja de Corinto. Mas só a gente frisando, a disciplina, ela não é punição, ela é restauração, ela serve para restaurar, porque a igreja de Corinto, Paulo fala que ela estava jactando-se, ela estava soberba. Tipo assim, ela tinha que estar chorando, mas ela estava feliz. É um absurdo a gente pensar assim, né? Mas você vê que é muito fácil de acontecer. Porque se a gente não tiver em uma só voz, em um só consenso aqui, uma comunhão com a igreja em unidade, nessa disciplina, é justamente o que vai acontecer. Então, esse homem ele foi tirado da proteção da igreja, da cobertura ali, de uma cobertura espiritual, como diz aqueles autores que a gente leu, né? Do exército de Cristo, para ser atacado único, sozinho, alone,
lá fora e depois ele foi restaurado. Então, por hoje é isso aí, pessoal. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguém...